vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 15. E esse hino que a gente acabou de cantar tem tudo a ver com o que eu quero falar para vocês hoje. Lucas 15, versículos 11 em diante. E eu vou ler da Nova Versão Internacional, embora a minha Bíblia predileta hoje é a Mensagem. Mas eu vou ler da Nova Versão Internacional. Diz assim: Jesus continuou, ele estava contando parábolas e ele contou essa parábola que eu vou ler para vocês. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Vamos orar? Senhor, nesta hora que nós abrimos a Tua palavra, que nós lemos a Tua palavra, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que tudo que vai ser dito aqui seja inspirado pelo Teu Santo Espírito, que todas as mentes, os corações estejam conectados em Ti, que nós possamos sermos cheios desse amor, desse imensurável amor, que nós possamos entender o Teu grande amor pela vida de cada um de nós, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço pela Tua presença, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: Amém. Amém. Essa história, essa parábola, esses versículos, já estão até batidos nas igrejas. E tem até um livro que eu quero recomendar para vocês, do Henry Nouwen, que era um monge, que ele chama-se A Volta do Filho Pródigo. É um livro sensacional. E eu tenho a impressão que essa é uma das mensagens que mais se prega dentro das igrejas. Mas, pastor Ricardo já pregou, tenho a impressão que o Vili já pregou, eu já ouvi em vários pastores pregar, mas eu não quero falar nem sobre o pai, nem sobre o filho mais novo e nem sobre o filho mais velho. E eu tenho a impressão também, vocês sabem que a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos. E vocês sabem que na antiguidade as mulheres não eram nem contadas, elas não eram contadas no censo. Então, e a palavra de uma mulher não valia na justiça, não valia pela palavra nem de 10 homens. Então, a mulher não tinha valor. E aí, a Bíblia nos mostra
sempre as atitudes e Deus, que é um sopro, Deus que é Espírito, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas Deus, inclusive Jesus, em várias passagens da Bíblia, se mostra também como uma mulher. Jesus diz, como uma galinha, eu gostaria de juntar os meus pintinhos, eu sou igualzinha a ele, né? Como uma galinha, eu gostaria de juntar os meus pintinhos debaixo das minhas asas, e vários. Então, Deus é pai, Deus é mãe, mas aqui na história, Jesus está contando que o filho chegou para o pai, mas na minha cabeça, de mulher, eu fico imaginando o filho, uma cena, o filho fazendo uma reunião com a família. Quando um filho quer dar uma notícia boa ou ruim, eu não sei como é que é na casa de vocês, vamos fazer uma reunião de família. Então, estava o pai, a mãe, que não valia nada naquela época, era o pai que decidia, era o pai que tinha a herança, era o pai que trabalhava, embora no livro de Provérbios, diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? Ela saía, fazia compra, mas era uma mulher diferenciada, tá? Essa mulher, porque naquela época, essa época, quando Jesus contou essa história, a mulher não podia nem aparecer no átrio, não podia aparecer na sala de visita quando o marido era visitado pelos homens. Ela não poderia ser nem elogiada nos portões da cidade, toda a cidade tinha portões para se protegerem, nem elogiada, nem mal falada. A mulher tinha que ser totalmente omissa. Mas eu fico imaginando, esse pai rico, chega o menino, o filho mais novo, não é o mais velho, e a gente sempre tem um xodó pelo filho mais novo, vamos combinar. Porque às vezes é filho, é raspa do tacho, às vezes, né? Eu tenho um filho que vem 8 anos depois da minha filha mais nova, e aí parece que você vai aprendendo também, aí você trata melhor, você pune menos, a gente é meio mole com o filho mais novo. Agora, você imagina a cena, o filho mais novo, chegando para o pai, para a mãe e para o irmão mais velho, e dizendo o negócio seguinte, velho, tu tá podre de rico, eu quero viver a minha vida, eu estou meio cansado de ficar debaixo das asas de vocês, e isso numa sociedade que a família era nuclear. Fosse lá nos Estados Unidos, porque eu sou brasileira, mas eu já morei muitos anos nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos é o seguinte, o menino completou 17 anos, que isso me chocou muito quando eu morei lá. O menino ou a menina completou 17 anos, tchau. Se eles não saírem de casa, os pais expulsam. E se eles ficarem em casa, paga aluguel. Eu já fui na casa de um engenheiro riquíssimo, e eu fiquei chocada, eu estava fazendo seminário, eu tinha o quê? 25, 26 anos de idade. E aí o menino completou 17 anos, estava na hora de ir para a faculdade. E o menino ia para a faculdade na mesma cidade, que geralmente eles vão para a faculdade em outras cidades. Aí o menino chegou para a mãe e para o pai e disse, pai, eu vou fazer faculdade tal, eu vou morar aqui, então eu vou continuar em casa. Sabe, foi uma casa, uma mansão. Essa mulher, ela me abençoava muito. Me dava cada blazer, cada roupa. Eram riquíssimos. Eu tenho um vestido, não vou nem contar a história, mas enfim, que eu uso até hoje. Aí eles disseram, tudo bem, meu filho, você pode continuar morando aqui. Sabe o que eles fizeram? Uma mansão. Já fiquei hospedada na casa deles. Devia ter o quê? 4, 5 quartos. Ela pegou um pedaço da garagem e ela preparou para ser o quarto desse menino, filho dela, e ele ia pagar X de aluguel, e ele foi morar nesse quarto, fora da casa, preparado para ele, porque ele decidiu fazer faculdade na mesma cidade. E eu, Silvia Jerusa, brasileira, eu saí do Ceará para os Estados Unidos, certo? Nunca tinha saído do Brasil. Fiquei chocada, fiquei apavorada. E depois eu vi que era aí o menino foi trabalhar de frentista no verão para juntar o dinheiro da faculdade. Foi trabalhar limpando o carro. Enfim, é desse jeito. Agora, no Brasil, eu tenho uma filha que não mora mais comigo. Bom, tenho 2 que não moram mais uma porque ela voou mesmo.
E aí ela foi morar nos Estados Unidos com 14 anos, voltou com 19, com 18, não me lembro mais. E a menina chegou toda americanizada e disse, mãe, vou morar fora de casa. Foi um absurdo, eu voei no pescoço dela, quase eu estrangulo a menina. Porque eu fiquei chocada. Nós, brasileiros, não temos esse costume. O menino agora só sai de casa depois que casa, é ou não é? Tanto o menino como a menina. Ai, vou fazer faculdade em Minas Gerais. Isso não existe para nós, brasileiros. Agora existe, mas há alguns anos isso era impensável. Então, eu fico imaginando, isso em pleno século XXI, a gente ainda se choca quando o filho ou a filha, principalmente o mais novo, chega e diz, pai, vou sair de casa, vou alugar um quarto, uma casa com outros amigos e vou morar com eles. A gente poderia encarar com naturalidade, mas aqui é um choque. O menino diz, olha, eu quero minha herança, não quero esperar você morrer para poder começar a viver minha vida. Então, me dá meu dinheiro e eu vou... Eu fiquei imaginando a mãe, né? Que ficou assim, mulher não podia dizer muita coisa, mas eu, como mãe, fico imaginando a mãe ouvir o filho mais novo, sei lá quantos anos esse menino tinha, e ela já sabia que ele era um irresponsável, e embora, no mínimo ela disse para o marido, você não vai dar de jeito nenhum. O pai disse assim, o que é que eu posso fazer? Aí disse, tá bom, meu filho, está aqui o dinheiro. Foi o que aconteceu com o menino? Gastou tudo com mulheres, com não sei o quê, papapá. Aconteceu exatamente o que eu acho que a mãe pensou que ia acontecer. Gastou tudo. Salomão nos adverte no livro de Eclesiastes de que nada adianta a gente trabalhar, e eu gosto da Bíblia, a mensagem, porque ela é mais contemporânea, ela diz assim, você trabalha que nem um burro de carga. Você trabalha que nem um burro, nada adianta você trabalhar como um burro de carga e não viver a vida, porque depois vão vir os filhos, os parentes, os aderentes, os sobrinhos que não fizeram absolutamente nada pela riqueza que você adquiriu e acumulou e vão gastar tudo, eu que estou dizendo, num piscar de olhos. Gasta tudo. E é muito interessante porque tem até um livro, né? Não sei se vocês já leram, eu não li porque eu não gosto de livro de autoajuda, mas se diz pais ricos, filhos pobres. Porque os pais não ensinam aos filhos responsabilidade, aí se cumpre igual o que Salomão diz, você trabalha, 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 não vive a vida, fica acumulando, acumulando, você vai morrer, e todos nós vamos morrer um dia, infelizmente, e os filhos vão vir e vão gastar tudo que você tem. Tudo que você ajuntou, se você conseguiu ajuntar. Porque nós, pais e mães, damos tudo para os filhos e quando chega na velhice, o que é que acontece? Você não tem nem dinheiro para... Vocês acreditam que eu consegui... Will, eu recebi uma propaganda hoje no Instagram de uma casa de repouso. Eu não acreditei. Eu falei, como é que eles estão sabendo minha idade? Se eu minto minha idade no Facebook? Vili, foi você. Vocês sabem que a gente cria os meninos, dá tudo para eles, e quando a gente envelhece, meus amigos, não tem nem dinheiro para ir para casa de repouso, e os filhos não querem saber de cuidar de vocês. Botem isso na sua cabeça. Mas esse pai era riquíssimo, deu dinheiro para o filho, e eu acho mó barato, porque o filho começou a praticar. É isso que eu quero falar, tá? Eu estou dando só a cena. O filho começa a praticar. Ele diz, como é que eu vou voltar para a casa do meu pai e da minha mãe? Ele pensou só no pai, né? Como é que eu vou voltar para a casa do meu pai? Com a cara lisa e dizer, pai. Aí ele diz assim, pai, deixa eu ler aqui de novo, que eu quero ler igualzinho o que está escrito. Que ele treinou, hein, gente? Ele diz, ai, meu Deus, onde é que está isso aqui? Eu já estou, não sei não onde é que anda. Aqui. Ele diz assim, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele ensaiou. Ele disse, eu vou chegar para o meu pai e dizer assim, pai, me perdoe, eu pequei contra ti, eu pequei contra Deus, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E a Bíblia, a mensagem, desculpa, eu ia trazer ela, mas eu não consegui encontrar porque estava lá em casa. Ele diz, a Bíblia, a mensagem diz assim, mas o pai
nem deixou o filho terminar a frase. E aí é que eu vou começar a minha mensagem com essa frase. Mas o pai nem deixou o menino terminar a frase. E aqui a Bíblia, a Nova Versão Internacional diz assim: mas o pai disse, depressa, vamos festejar. E colocou dedo no anel, anel no dedo, e fez aquela festa, babá. E é aí que eu vou começar. Isso se chama o entremeio do amor. Esse é o meu neologismo, é a minha palavra nova que eu acabei de criar. Entremeio do amor. Porque todos os dias, e toda vida que eu escuto essa música eu choro, porque eu passei isso por muitos anos, no final da tarde, o pai, e eu tenho certeza que a mãe também ia com o pai, ia na varanda, no portão, olhava para o horizonte, esperando esse filho. E é o que eu chamo o entremeio do amor, que é esse tempo que espera pela pessoa que você ama. É esse tempo de espera que eu quero falar hoje para vocês. Mas antes disso, eu queria tocar uma música para vocês que sempre, eu espero não me emocionar, que cantado pela Priscila Machado, que gravou um CD muito lindo, e essa música é do Estênio Márcios, e eu vou tocar para vocês, e depois a gente vai falar sobre entremeio do amor. Chama-se Fim de Tarde no Portão. E vai aparecer a letra aí para vocês, se vocês souberem. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Se souber a letra, pode cantar. Espera um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar estrelantares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam. Mais fácil secar os mares, apagar estrelantares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão.
lindo, né? O pai e a mãe estavam no entremeio. E é isso que eu queria que a gente aprendesse hoje à noite. O que é o entremeio? Primeiro, o entremeio do amor é essa espera, essa luta, essa dor que a gente passa quando a gente está esperando pela pessoa que a gente ama. Segundo lugar, o entremeio do amor é nós aprendermos a amar apesar da decepção. Que esse pai e essa mãe estavam extremamente decepcionados com esse menino. Porque ele pegou o dinheiro que o velho acumulou, que o velho trabalhou e gastou, a Bíblia nos diz, irresponsavelmente. E é muito interessante observar como as pessoas religiosas e muitas vezes as não religiosas se sentem muito indignas quando cometem uma coisa errada e carregam uma coisa que acaba com a gente, que se chama culpa. Esse menino estava cheio de culpa e ele começou a ensaiar. Nossa, o que é que eu vou dizer para o meu pai? O que é que eu vou fazer? Como é que vai ser? E aí a sociedade coloca na gente um peso muito grande que nós precisamos viver para suprir as expectativas das pessoas ao nosso redor. E se a gente fizer alguma coisa errada, a primeira coisa que vem na nossa mente, no nosso coração, é a culpa. Nós temos aqui no nosso público vários psicólogos, psicanalistas, psicólogas, e eu acho que vocês devem ter observado dentro dos seus consultórios uma coisa chamada culpa. As pessoas dizerem, mas eu sou indigno, mas eu sou indigna, porque eu fiz algo muito errado. E a imagem que a gente construiu dentro das igrejas de Deus, ou as imagens que nós construímos, são imagens de um Deus punidor, violento, vingativo. E que qualquer coisa que a gente fizer errado, Deus vai vir com um chicote e nos açoitar. Por isso que esse menino estava com tanto medo. E por isso que Jesus contou essa história e disse, o Deus Pai não é esse Deus que vocês estão imaginando. Ele é um Deus que ama o amor ágape. E que por isso nós não precisamos nos sentir indignos. O menino disse, pai, pequei contra ti, contra os céus, não sou digno de voltar para a tua presença, não sou digno de que você me receba. Mas eu amei essa frase que está na Bíblia, a mensagem. O pai nem deixou o menino terminar a frase. E muitas vezes, quando eu estou conversando, quando eu estou aconselhando, ou até mesmo em terapia, eu já mando um PDF de um livro que não existe mais, que eu amo, que foi um psicólogo cristão que escreveu, Curando as Imagens de Deus. Precisamos tirar da nossa imagem, tirar da nossa cabeça uma imagem desse Deus que vai chegar para você e dizer assim, eu não disse? E eu já falei, eu acho que eu falei domingo passado, que eu sou uma pessoa... No natural, eu sou uma pessoa raivosa, briguenta e impulsiva, no natural. Aí o Espírito Santo me ajuda e eu me controlo. Mas eu amava, tá? Não sigo o meu exemplo. O Salmo de número 3, que eu fico impressionada, porque Davi estava com tanta raiva dos inimigos dele, que disse assim, Senhor, quebra os dentes dos filhos dos meus inimigos ao meio. Ainda bem que Deus não atende certas orações. Mas quando eu lia esse Salmo 3, antes de eu aprender sobre a graça, eu amava. Eu dizia, pronto, vai ser essa a minha oração. Deus quebra os dentes. Quer que, coitado dos filhos do inimigo, tem nada a ver com a briga do pai com você. Mas
E aí, quando o pessoal também, mas vocês no banco e os santos, não, isso aí era meu pecado, que eu já me libertei. Mas vocês também têm um que diz assim, Deus é o meu vingador. Quando a gente diz que Deus é o meu vingador, sabe por que você diz isso? Porque você está esperando que Deus vai castigar as pessoas que lhe machucaram. É ou não é? É ou não é? Vamos combinar. Ninguém aqui é santo. Mas acontece, aí eu fico triste. Quando eu penso, mas Deus é meu vingador. Vocês não vão acreditar o que é que me entristece. Porque eu me lembro que Deus é amor. Aí eu digo, puxa vida, não adianta nem eu me consolar com esse negócio que Deus é meu vingador. Porque na hora H, que Deus não vai vingar coisíssima nenhuma, porque Deus é amor. Deus vai pegar a pessoa que se arrepende, Deus vai acolher e amar, apesar da decepção. Então, Deus é meu vingador, entre aspas, mas a vingança de Deus vai ser, sabe qual? Amar. E aí, eu também, quando eu descobri isso, eu falei, poxa vida, e agora? Qual frase eu vou usar? Qual frase de efeito eu vou usar para passar a minha raiva? Então, o entremeio do amor, esse tempo de espera, é você amar apesar da decepção. Porque Deus nos ama apesar e além dos nossos erros. Além daquilo que nós decepcionamos a Ele. E assim nós devemos aprender a amar. Eu coloquei aqui, ninguém vive, ninguém nasceu, a gente se decepciona muito. Eu estudei piano 7 anos, quando eu era solteira, e eu queria ser uma pianista. Mas eu estudava piano, e minha casa não tinha piano, e eu ia treinar piano na casa da minha tia, que tinha piano, ela tocava acordeon, meu primo era pianista, nananã. Só que um dia os meninos começaram a encher o saco de mim, porque disseram, mãe, ninguém aguenta mais essa menina, pom, 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 pom. E aí, quando chegou a hora de cruzar os dedos, porque o piano você vai, né? Tá. Chegou a hora que tem que cruzar os dedos, ficou muito difícil, eu desisti. Mas aí, e fiz balé 15 anos, 15, 16, 17, fiz balé muitos anos. E eu sou uma bailarina frustrada, porque quando eu comecei a namorar com meu marido, que era pastor da Assembleia de Deus, mandaram eu parar de dançar balé. E hoje eu podia ter um corpo de balé aqui na Bethesda, entendeu? Não pode, porque mulher de pastor vai ficar se aparecendo com os tchutchu e os homens batendo palma para ela, entendeu? Para o balé. Então, eu sou uma bailarina frustrada. Aí, casei. Tive filhas mulher. Aí, eu peguei minhas filhas, peguei a delas. Aliás, todas duas fizeram balé, mas uma delas continuou. Uma delas disse, não, mãe, não é o que eu quero. Porque eu projetei nas minhas filhas, eu queria que elas tocassem piano muito bem, porque eu não consegui. E queria que elas fossem bailarinas, porque eu também não consegui. E uma das minhas filhas fez ginástica rítmica, linda, ela fazia lindo aqueles negócios das fitas. E eu ia assistir, fiquei super orgulhosa. Quando chegou uma idade X, ela falou, mãe, não é isso que eu quero para mim. Pense na minha decepção. Aí eu trouxe o bendito piano aqui para São Paulo, comprei um piano. Quando eu recebi, que eu saí da minha empresa, quando eu vim embora para São Paulo, peguei o dinheiro inteirinho, comprei um piano, trouxe para São Paulo, foi o primeiro teclado da Bethesda, porque também paguei um professor bom de piano. Não adianta, nenhuma das minhas filhas toca piano. Não, mãe, não é isso que eu quero, paguei uma grana. Aí eu queria, o meu filho, paguei muitos anos professor de violão para ele. Aí um dia eu cheguei em casa, comprei violão, comprei guitarra, comprei caixa de som. Um dia, no Natal, o menino dando presente de Natal para todo mundo. E eu digo, de onde é que esse menino tirou esse dinheiro? Aí eu falei para ele assim, onde é que você arranjou esse dinheiro, meu filho, para dar presente para todo mundo? Ah, mãe, vendi a guitarra, a caixa de som, porque eu não gosto mesmo, e vendeu por nada, gente. Tinha sido caríssima a guitarra, e tinha sido, existe guitarra Fender, né, eu acho? Pois é, vendeu tudo. Então, eu projetei, tive expectativas, eu queria uma bailarina, eu queria um pianista, eu queria um guitarrista, eu queria
uma filha que, sei lá, tudo que eu projetei, deu tudo errado. E eu só tinha 2 opções. Ou ficar frustrada, ou deixar com que os meus filhos, eu estou dizendo isso um exemplinho para vocês, tá? Que isso aqui não é nada em relação às minhas frustrações, mas tem muito pai, nós tivemos vários casos aqui na Igreja Bethesda de jovens que se suicidaram. Porque o pai queria que fosse dentista, o menino não queria ser, mas mesmo assim fez faculdade de odontologia, e na hora da prova lá, uma prova lá importante, o menino tirou uma nota baixíssima, não teve coragem de dizer para o pai e se suicidou. Tivemos outro caso também do menino que foi fazer medicina, não queria, ele queria era outra coisa, mas o pai queria, porque o pai era médico, papapá, o menino tirou nota baixa e não teve coragem de dizer para o pai e vivia sufocado, também se suicidou. Porque nós esperamos, quando nós estamos grávidos e grávidas, a gente já começa a colocar expectativa nos filhos. E nós queremos que os nossos filhos e as nossas filhas sejam perfeitos. E aí nós escrevemos um roteiro para os nossos filhos. E nós que somos adultos também já tivemos roteiros escritos pelos nossos pais. Eu quero contar uma história minha, pessoal, que eu já contei várias vezes, é sinal que eu fiquei traumatizada, porque eu me lembro disso e já faz... A minha primeira faculdade eu terminei, vocês não tinham nem nascido, em 1975. Dia 20 de dezembro de 1975, eu terminei minha primeira faculdade. Letras. E aí tinha aquela formatura, quem vai no Escutos Domingo deve ter ouvido essa história várias vezes. Estamos descendo o corredor para o meu pai ser o meu padrinho. Naquela época tinha, não sei se ainda tem, anel de formatura. Aí ele ia colocar o anel e eu ia prometer, eu prometo isso. Meu pai, descendo o corredor comigo, disse assim, nunca pagou o meu colégio, sempre fiz escola pública, faculdade pública, Universidade Federal. Ele, minha filha, qual é a faculdade que você está terminando? 20 de dezembro. Aí eu, letras, pai. Aí ele, eu tomei um choque, meu pai não sabia que faculdade eu estava terminando. O que é isso? O que é letras? Pai, eu vou ser professora de inglês, português, literatura, não sei o quê. O quê? Esses anos todos estudando para ser uma mera professorinha? Por que você não vai ser uma médica como a sua irmã, que estava fazendo medicina? Aí eu, foi o pior dia da minha vida, foi tão traumático que eu me lembro até hoje, porque eu estava super feliz, porque eu ia ser uma mera professorinha, como dizia meu pai, e o meu pai, além de não saber qual era a faculdade que eu estava terminando, me destruiu ali, no corredor, para ser meu padrinho, papapá, e passei, me lembro, a gente saiu para jantar e eu só chorava, foi horrível. Levou 11 anos de terapia para eu me libertar desse trauma. Mas olha, a expectativa... Aí comprei um carro. Uns 20 anos de idade eu comprei um carro, meu primeiro Fusquinha. Estava eu dirigindo, aí meu pai... Por que você dirige muito... Eu sou pé de touro. Já perdi a carteira 2 vezes. Por excesso de velocidade. Porque 50 nas Nações Unidas não dá. Aí ele... Por que você não dirige como a sua herdinha? Você é muito rápida. Aí eu pensei, o carro é meu e quem dirige sou eu. Eu digo, pois olha, o senhor da próxima vez vou lhe deixar no ponto do ônibus, porque eu levava ele para cima e para baixo. Sempre me comparando. E nós temos esse hábito de fazer isso com os nossos filhos. A gente tem orgulho de um filho que está super, entre aspas, bem-sucedido. E o outro filho que a gente acha que não está tão bem-sucedido e que não supriu as suas expectativas, a gente despreza. Então, o entremeio do amor é você amar apesar desse filho e dessa filha não suprir as suas expectativas, porque eles não nasceram para suprir as nossas expectativas. E nem você que está aqui hoje à noite nasceu para suprir a expectativa de ninguém. Porque quando nós não somos a perfeição que nós mesmos esperamos ser, a gente se frustra, a gente cai em depressão.
Aliás, a depressão um dos motivos da depressão é quando você não alcança um objetivo, um ideal. O que é que a Silvia Jerusa queria ser? Eu queria ser famosa. Eu estou dando um exemplo, né? Eu queria ser, eu nem sei, eu acho que eu sou o que eu gosto. Eu acho que eu gosto do que eu sou. Mas eu queria brilhar. Todos nós gostaríamos de brilhar. A gente queria. O que você queria ser? Você não conseguiu. Eu não queria ser médica porque eu vi um defunto e desmaiei. Eu não queria ser médica. Eu queria ser o que eu sou. Mas não agradou ou não agrada as pessoas ao meu redor. Não agradou a minha família. Minha família queria uma médica. A Silvia Jerusa não ia ser médica. Minha família queria eu sei lá o quê. Eu sei que, enfim, eu decepcionei eles. E teve uma época na minha... Por exemplo, quando você casa... Eu não sei se foi o Leonardo Boff que falou que o problema do casamento é que o homem casa esperando que a mulher não mude e a mulher muda. Porque a gente se acha a dona do nosso marido, é ou não é? E a mulher casa esperando que o homem mude. E ele não muda. Meninas, se você notar que o cara é desorganizado, só chega atrasado, não é romântico como você gostaria, não é isso, aquilo outro, não casa. Ah, mas Jerusa, ele vai mudar. Vai, para pior. Homem muda para pior. Porque casou, aí ele diz assim, ela é minha e o boi não lambe. Entendeu? A mulher casa e ela muda, o cara casa com a menininha toda. Né? E, gente, olha aqui, a gente envelhece. Às vezes eu fico pensando, vou pintar meu cabelo de volta. Vou tingir. Eu vejo umas mulheres com cabelo louro, eu acho lindo. Eu falei, mas aí tenho que pagar 200 pau a cada 15 dias, porque nasce o cabelo. É melhor assim mesmo, que aí eu economizo, gasto com outras coisas. Mas aí eu fico pensando, quando a minha filha engravidou, a gente era mais ou menos novos, eu e o Ricardo, quando a minha primeira filha engravidou, e ele dizia assim, Jerusa, aí eu dizia, vou ter um menino que vai me chamar de avó, meu Deus, eu sou muito nova para ser avó. Ai, não sei o que, o Ricardo, não, o pior não é isso, o pior é eu dormir com uma avó. Não é você ser avó, é eu dizer para as pessoas que eu estou dormindo com uma avó, porque a palavra avô é envelhecedor. Aí a gente os homens casam achando que a mulher vai estar sempre, né? Mas a lei da gravidade, desculpem-nos, e aí por isso que a Bíblia diz, homens, alegrai-vos com a mulher da tua mocidade, ok? Porque mesmo que ela fique velhinha, de cabelo branco, etc., com tudo caído, é assim que tem que ser. Mas aí, a expectativa que você tinha do homem que você casou, não vai se cumprir. Porque ninguém vive para suprir a expectativa de outro. Nem a nossa própria, a expectativa de sermos perfeitos. E a coisa bonita nessa história aqui é que o pai, e eu adoro essa música que a Priscila, na voz da Priscila, todo dia ele ia para o portão, é uma cena que a gente imagina, estava o amor da espera, dizendo, quando será? Ele continuou amando aquele menino. Talvez o menino não voltasse. A história terminou bem. Às vezes, os nossos filhos, nossas filhas, ou aquilo que a gente esperava de nós, nunca vai se cumprir. Mas a gente precisa entender que Deus nos ama. Esse ousado amor, Deus nos ama incondicionalmente. E aí, uma coisa que eu tirei até do livro que eu estou relendo pela terceira vez, do Harold Kushner, do rabino Harold Kushner, o quanto é preciso ser bom. E ele diz assim, nós somos tudo que nós soubemos ser. Não corramos atrás da perfeição, porque isso nunca vai acontecer. E Deus não está atrás de perfeição em você. Ele sabe que nós somos simplesmente humanos, imperfeitos. E Ele nos aceita do jeito que nós somos. Então, a gente tem a ilusão que se a gente fizer tudo certinho, a gente é merecedor do amor de Deus só assim. Eu não sei se vocês convivem com pessoas assim,
Mas a gente precisa entender que Deus, aquilo que a gente cantou, a graça de Deus, é pela graça. Deus nos ama do jeito que a gente é. Aí eu vou... O terceiro ponto, que é o entremeio do amor, é nós, quer dizer, esse amor que espera, o amor ágape, o entremeio do amor é nós acolhermos sem julgar. A pessoa volta, ou a pessoa se arrepende, ou você próprio se arrepende, você não vai ouvir de Deus dizer, eu não... Mulher adora dizer isso, né? Eu gosto de dizer isso, mas eu me controlo. Mulher sempre tem uma coisa chamada, isso aí é verdade, científico, sexto sentido. Aí a gente avisa para o marido, olha, meu marido disse que morre de medo da minha boca, porque quando eu digo uma coisa, eu digo, ó, fulano, tarará, 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 o Ricardo, vira essa boca para lá. Bom, mas não sou eu, é mulher, mas homem não escuta as esposas. Aí eles fazem a besteira, o que é que acontece lá na frente? Acontece. E aí o coitado do marido chega e diz, ai... Pá. Aí o que é que a mulher diz? Qual é a frase? Hã? Ó, se fosse assim. É uma frase mais comum ainda. Eu não disse? Eu amo essa frase. Mas ela fica aqui na garganta. Aí eu vou lá fora e grito, eu avisei! E eu acho legal porque... Quando o filho pródigo chega, ele começa a dizer para o pai, e o pai, em vez de julgar, a Bíblia nos diz, o pai nem deixou o filho terminar a frase. O pai, depressa, prepare o novilho, vamos festejar. O pai nem colocou a culpa do eu não disse em cima do filho. É esse que é o entremeio do amor, é você acolher sem julgar. Essa frase, eu não disse, ela fere, ela machuca, porque quando a pessoa vem te pedir desculpa, ou quando a pessoa vem machucada, ela não precisa de julgamento, ela já sabe que você estava certo. Ela precisa, eu gostava muito, eu não sei de quem eu ouvi essa história, essa frase, mas é como assim, o pai te avisa, o pai te diz, meu filho, não vai gastar com prostituta, não gasta dinheiro, espere mais um pouco. Quando você estiver mais responsável, eu te dou o dinheiro, rararara, o filho vai e gasta, começa a comer as bolotas do porco, papapá. Aí o pai diz assim, aí o menino vem, todo ferido. Aí o pai vai começar a dizer, eu não disse? Eu quero ver você fazer isso de novo. Blá, 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 blá. A pessoa já está machucada. Não, você tem que pegar, juntar os cacos do coração, você tem que... Não, meu filho, não, é assim mesmo, venha cá, vamos comer, vamos celebrar. O importante mesmo é você estar aqui. O importante mesmo é que você está comigo. Eu te amo, eu sempre te amei. É um amor, queridos, muito difícil de exercer, mas esse é o amor de Deus para conosco. E aí, Paulo diz, sedes meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. E se Deus nos ama com esse amor tão paciente, tão acolhedor, tão não julgador, como é que a gente chama essa frase, não julgador? Um amor que ama. Eu amo você, independente de quem você é. Eu amo você com todas as suas imperfeições. Eu amo você. Deus nos ama com todas as nossas imperfeições. Isso não quer dizer que a gente não vai querer mudar aqui e acolá em algumas coisinhas que a gente está errado, né, maridos? Isso não quer dizer. Mas essa espera, eu queria deixar com vocês essa palavra. Vamos ter esse amor paciente, acolhedor, eu não sei como é que eu digo, gracioso, de graça, sem julgar, do mesmo amor que o Pai tem por nós. Era isso que Jesus queria mostrar nessa história. E o que eu queria mostrar é... Aí você diz, mas Jerusa, agora o como nós vamos ter que nos virar. Como é que eu faço? Porque está doendo tanto. Talvez você esteja se sentindo culpado hoje à noite, então eu quero te dizer, Deus te ama
graciosamente, pela graça, independente de quem você é. Talvez você esteja hoje à noite nesse entremeio, nessa espera por um filho, por uma filha. Talvez você esteja frustrado porque você teve grandes expectativas de alguém e essa pessoa te frustrou. Porque não é para você ter essa expectativa. Ame-a. Talvez você esteja hoje à noite frustrado com você mesmo. Poxa, Jesus, eu não consegui chegar onde eu queria. Calma. Desmancha toda essa expectativa que você tem de você. E aí, eu vou usar a frase do Rabino. Nós somos tudo aquilo que nós soubemos ser. Às vezes você está frustrado com seus pais, seu pai, sua mãe, mas eles foram os melhores pais que souberam ser. Toda vida no meu consultório, quando tem uma família que os filhos estão com algum problema, eles dizem assim, onde é que eu errei? Não sei se vocês já ouviram isso. Onde foi que eu errei? Eu digo, não, você não errou. O seu filho está seguindo o caminho dele. Nós, pais, sempre achamos que erramos em algo. O que é que deu errado na minha criação? Nada. Porque cada ser humano é um indivíduo. Então, tira isso da sua cabeça. Eu errei em alguma coisa. Quando uma pessoa se divorcia, ai, meu Deus, em que é que eu errei? O que é que eu fiz de errado? Eu tentei de tudo, mas não... Vamos tirar essa culpa de cima de nós. Porque nós temos expectativas muito altas de nós mesmos. Expectativas que nem Deus tem. Deus não tem essas expectativas. Você é tudo aquilo que você sabe ser. E é esse o entremeio do amor. Esse amor que espera, que não julga, que acolhe, que ama, independentemente da sua imperfeição. Amém?